Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing, temas IELTS Writing e como respondê-los. E neste vídeo de hoje estaremos lidando com uma pergunta tipo Task 2 IELTS Writing, onde estaremos lidando com uma dinâmica que nós denominamos de tema IELTS Writing Task 2, que abrange os dois lados da mesma moeda. Então, vamos ver aqui o que temos em mãos. Vejamos esse tema. Children in some parts of the world have less responsibility compared to children in the past. Some people think this is a positive change, however, others think of it as a negative change. Analyze both perspectives. Perfeito. Então, o que temos aqui é uma mecânica onde que temos a requisição do tema nos solicitando que analisemos ambas as perspectivas. Quando temos isso, obviamente temos então que ter as opiniões tanto das pessoas que são a favor ou são de acordo com o que é afirmado no tema, e também de pessoas, ter a análise do que é afirmado por pessoas que não necessariamente são de acordo. O importante é que, mesmo nós tendo ambas as opiniões precisando ser explicitadas, a nossa perspectiva precisa de estar em destaque. E ela vai de acordo com os que concordam ou vai de acordo com os que discordam. Agora, sempre a nossa opinião precisa de estar explícita, porque isso daqui é uma dissertação. Uma dissertação é sempre opinativa, é sempre uma produção no qual você é parcial. Mesmo em contextos como este, onde você tem que reconhecer a perspectiva alheia. Então, temos aqui, crianças em algumas partes do mundo têm menos responsabilidades comparadas com crianças no passado. Algumas pessoas acham que essa é uma mudança negativa, ou melhor, positiva. Portanto, entretanto, outras pensam que isso é uma mudança negativa. Analise ambas as perspectivas. Então, a primeira questão que nós temos aqui é que fazer uma paráfrase do tema seguida de uma opinião pessoal direta. Uma paráfrase do tema precisa de ser feita porque você não pode simplesmente começar a sua produção dizendo I agree ou I disagree. Você precisa de contextualizar o leitor sobre o que a sua produção será sobre. E, portanto, fazer a paráfrase do tema é muito importante, ou seja, reescrever com suas próprias palavras o tema que você tem em mãos para que assim o leitor saiba sobre o que ele estará lendo. E depois disso você precisa de dar a sua opinião, pois já foi dito, mesmo isso daqui sendo um tema que abrange os dois lados da mesma moeda, a nossa opinião precisa ser explícita porque isso é uma dissertação. E ela é aqui, como dito, direta, porque ela não tem uma justificativa, ela não vai ter uma exemplificação sendo dada para ela, você não vai ter um argumento completo sendo dado logo no começo do seu texto. Você simplesmente vai ter o seu posicionamento e pronto. Então, vamos ver este primeiro parágrafo que, de fato, demonstra a aplicação prática dessa estruturação. How much responsibility a child should take and whether modern children are less interested in executing their duties and obligations is disputable. While offspring in some countries still take many responsibilities, a great number of them in other countries are busy with their education and hobbies. I believe that the way children take responsibilities has changed over time, mostly as a positive development, and to what extent youth should carry out these liabilities should be determined by the family and social condition. Então, definitivamente temos aqui do how much responsibility até hobbies, a paráfrase do tema sendo feita, ou seja, foi reescrito com as palavras do escritor o tema para que assim o leitor seja contextualizado sobre o que a produção é sobre. E depois disso, do I believe até o condition, você teve a opinião pessoal direta do autor sendo dada, ou seja, foi dado o posicionamento do escritor sobre essa circunstância. Não foi dado uma justificativa nem exemplos, porque é no corpo do texto, é nos próximos parágrafos, portanto, que este posicionamento é melhor fundamentado. Então, vamos ver aqui agora o que fazemos na segunda parte ou segundo parágrafo. É interessante compreendermos que se temos um tema que pede ambos os lados da mesma moeda, uma das principais habilidades que é esperado que você demonstre nesta produção é a sua capacidade de explicitar contrastes. E por consequência, já no segundo parágrafo, dar o argumento alheio, ou seja, dar o argumento de pessoas que definitivamente não necessariamente corroboram com a perspectiva que você apresentou no primeiro parágrafo,
e fazendo isso de uma forma que faça sentido, que seja fluida, definitivamente já demonstra um dos principais elementos que um tema como esse espera de você, que é a capacidade de constratar. Portanto, já adicionando no segundo parágrafo isto, você já faz um check em um dos pontos principais esperados de você. Agora, como que você, então, explicita esse argumento alheio, ou seja, do outro lado da moeda, das pessoas que não necessariamente corroboram com a perspectiva que você destacou como sendo a sua aqui no primeiro parágrafo? Você dá uma opinião deste grupo alheio, seguida de uma justificativa deste grupo e finalizado com uma exemplificação que ilustra a realidade desta perspectiva, ou seja, você de fato está dando exemplos que, de certa forma, justifiquem ou ao menos nos faça compreender ou nos façam compreender o porquê que determinadas pessoas têm a opinião que têm, que é esta opinião contrária à sua. Então vejamos aqui o que temos como segundo parágrafo. To begin with, the social, economic, and family structure in the past, in most of the countries, forced parents to distribute responsibilities among children, and it was common for many young kids to work hard and take care of younger family members, besides their education. These young children learned to manage or how to manage budgets, share with other family members, and take challenges in life. Those important lessons, according to many, are no longer spread among the modern young generation, and thus they become more selfish. Então, definitivamente temos aqui o processo estruturado, onde temos uma opinião, seguido com uma justificativa e, por último, exemplificações, não é? Em especial aqui, nesta parte onde que é dito que these kids learned how to make budgets, ou seja, como fazer orçamentos, share with other family members and take challenges in life. Ou seja, de fato, exemplos práticos do que era necessariamente ali aprendido por essas crianças neste contexto onde elas tinham mais responsabilidade foi dado. Você não necessariamente precisa de seguir uma ordem exata, tendo em vista esta fórmula de opinião, justificativa e exemplo, mas portanto que os seus parágrafos sejam estruturados como opinião, como justificativa e com um exemplo, independente se você tem opinião, exemplo e justificativa, ou opinião, justificativa e exemplo, você tem uma lógica essencial ali sendo demonstrada e, portanto, um argumento bem estruturado, tudo bem? Tendo isso em vista, agora no próximo parágrafo é o momento do seu argumento, que tem que estar completamente de acordo com o que está sendo explicitado por você mesmo no seu primeiro parágrafo. O que foi afirmado por você no seu primeiro parágrafo é a espinha dorsal da sua produção. Pois bem, então agora que você no segundo parágrafo já explicitou o contraste, no terceiro você faz o seu argumento, que é opinião mais justificativa e mais exemplo. E agora é o momento de fato termos o contraste sendo ainda mais explicitado, em especial com uma expressão de contraste logo no começo do parágrafo, como however. Assim você vai introduzir a sua opinião, ou seja, o seu argumento, como contraste ao que foi explicitado no segundo parágrafo, sendo a opinião alheia. E como que você estrutura o seu argumento? Da mesma forma que você estrutura qualquer argumento. Opinião, justificativa e exemplo. Ou seja, seguindo a mesma lógica que você estruturou o argumento passado, tudo bem? Então vamos ver aqui o que temos em mãos. However, with the change in the family structure and social norm, people these days want their children to excel in education and other creative fields rather than taking care of the family and finishing house chores. Joint family predominated society, and parents had more children in the past. With the smaller families we have nowadays, parents focus on children's education unlike the past. In my opinion, blaming children for not taking responsibilities is an impartial judgment, as modern children have far more pressure from schools, society, and parents. They are not expected to earn money or do household works in a well-to-do family. With the increasing literacy rates, gender equality, women empowerment, and better lifestyle, the trend has more positive outcomes without a doubt. Perfeito. Então, temos aqui agora a nossa opinião, ou pelo menos a nossa opinião no sentido da opinião do autor deste texto, sendo devidamente explicitada. E agora, por último, temos a conclusão. A sua conclusão deve ser formulada através da recapitulação parafraseada dos argumentos, ou seja, você vai estar relembrando
leitor da essência argumentativa apresentada por você, tanto no segundo quanto no terceiro parágrafo. E, igualmente, você, após fazer isso, após relembrar dessa essência argumentativa, você precisa de dar um posicionamento final direto. Normalmente, esse posicionamento final direto é você explicitando o que deve ser feito no final. Ou seja, você passa aquela ideia de que após o frigir dos ovos, esta é a minha perspectiva sobre o assunto e pronto. Então, vejamos aqui. To conclude, these days we want our children to be the best academic scores, best athletes, and outshine in everything they do, unlike the past when parents want an assistant from their offspring to support the family. Então temos aqui a essência argumentativa traga por você no corpo do seu texto. E aí no final temos o posicionamento final direto, que passa aquela ideia de que após o frigir dos ovos, este é o meu posicionamento. Thus, the changes have brought numerous developments, and the move was inevitable with the paradigm E agora, por último, temos o posicionamento final direto sendo dado. Ou seja, passando aquela ideia de após o frigir dos ovos, essa é a nossa perspectiva. Thus, the changes have brought numerous developments, and the move was inevitable with the paradigm shift of social structure. Então, definitivamente aqui temos a perspectiva final, ou um posicionamento final sobre a questão sendo dado, que é completamente sinérgico em termos da opinião expressada com o que é mencionado por você no segundo parágrafo, aliás, no terceiro parágrafo, que é o parágrafo do seu argumento, e que também é mencionado por você no primeiro parágrafo, que é mais precisamente o local onde você dá a sua opinião pessoal direta inicial, definindo, portanto, o seu posicionamento desde o começo, tudo bem? Então, eu lhe desejo uma ótima prática IELTS Writing.